Esse vídeo não é uma jornada linear ou uma contação de sucessos, é um vídeo realista de tudo que eu fiz de certo e de errado para ser aprovada na residência em farmácia hospitalar e clínica. E eu vou ser bem sincera com vocês sobre tudo o que aconteceu nesse quase um ano de preparação. Olá, meus queridos, eu me chamo Giovana e nesse canal eu compartilho com vocês a minha rotina como residente em farmácia hospitalar e clínica, que irá começar em breve, e como um ser humano normal. E eu não vou falar dessa parte filosófica do porquê que eu escolhi fazer residência, porquê que eu escolhi esse programa. Não, vou falar da parte prática, qual material eu usei para estudar, como que eu estudei, o que eu errei, o que eu acertei, o que isso fez com a minha saúde mental, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu fiz um vídeo, eu acabei de terminar de gravar esse vídeo na real, sobre métodos de estudos que eu usei na graduação, e lá eu detalho um pouco melhor sobre o que eu tinha de base já até eu começar a estudar para residência. Então, se você quiser assistir esse vídeo, aquele vídeo antes ou depois, fica a seu critério. Não vai atrapalhar muita coisa, mas é interessante de saber também. Então, eu tô aqui com minha colinha, tá? Por isso eu vou olhar pra baixo às vezes. Eu gosto de fazer as coisas com antecedência. Então, eu comecei a estudar para residência em dezembro de 2022 e a prova seria entre setembro e outubro de 2023. Eu ganhei o curso do meu namorado, da professora K. Cardoso. Vou conversar melhor com vocês sobre o curso, mas eu digo que essa questão do tempo foi uma das melhores escolhas que eu fiz e esse é um grande conselho que eu tenho para dar para vocês. Comece antes, porque você vai errar. E aí, se você consertar as coisas com um bom tempo de antecedência, vai dar tudo certo. Porque você não vai acertar a sua rotina de estudos de primeira. Então, se você começar a estudar faltando 3 meses, até você entender a rotina que melhor funciona para você, já chegou a prova. Então, começa com bastante tempo antes para você poder errar rápido, corrigir rápido, sem ficar desesperado por conta do tempo que falta para a prova. Mas então, recapitulando, eu comecei a estudar mais ou menos um ano antes e eu não queria, tipo assim, estudar eu mesma, tipo assim, eu ficar vendo materiais avulsos no Google, no YouTube, porque as pessoas começam a se contradizer e cada um tem um estilo. E como eu já conhecia um pouquinho a professora K. Cardoso, por indicação da Larissa Musselin, que é farmacêutica, eu resolvi estudar pelo curso dela. Gente, não é publicidade, mas eu indico muito, 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 muito o preparatório FCR da professora K. Cardoso. O preço é assim ridículo pelo que ele oferece. Ele é um curso super atualizado, os materiais são em PDFs. O que no começo eu ficava, nossa, mas tem que ler muita coisa. Sim, mas aí você pode estudar no ônibus, no seu horário de almoço, na sala de aula, enfim, você pode estudar em qualquer lugar. E também tem videoaula de resolução de questões, tem simulados e o curso ele é dividido em vários tópicos. Dentro desses tópicos tem várias aulas e cada aula tem seu PDF e cada PDF tem a aula bem didática, bem colorida, bem explicada. No final tem as questões, tem algumas questões que ela resolve a questão junto, ela vai explicando ali a lógica. E tem muitos simulados ali dentro, tem banco de provas, tem atualização de lei, tem cronograma de estudos, enfim, é muito bom. Eu indico muito para todo mundo que quer. É que o curso ele é específico para a área de farmácia, para residências e concursos, mas eu indico muito, assim, sem publi nem nada, é por pura gratidão mesmo, com o trabalho da professora K. Então, como eu disse, esse curso tem várias apostilas de vários assuntos e geralmente essas apostilas elas são grandes. Claro, tinha apostilas de assuntos menores, entre tipo umas 30 páginas, mas tinha apostila que tinha 100 páginas e isso me assustou, porque eu não estava acostumada a lidar com um volume tão grande de conteúdo ao mesmo tempo, porque você precisa estudar sobre tudo ao mesmo tempo. Então, eu falei assim, bom, eu vou fazer então tópico por tópico. Tem farmácia hospitalar, farmácia clínica, farmacologia, legislação, farmacotécnica. Vou estudar primeiro tudo de hospitalar, depois tudo de clínica e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Estudar o curso de forma linear e eu estudava com a apostila aberta e eu ia lendo a apostila
e já ia anotando no caderno. E esse foi um dos maiores erros, assim, porque no caderno não, né, no fichário, porque eu perdia muito tempo. Muito tempo, gente, porque, nossa, imagina, eu vou ler 50 páginas de uma apostila. Aí, quando eu vou lendo, eu vou anotando o quanto que eu vou demorar. Meu fone deu um bug aqui. Me desculpa. O quanto que eu vou demorar para terminar uma apostila? Então isso foi algo que eu errei rápido e corrigi rápido. E aí o meu namorado, ele curte também essa coisa de estudo para concurso e ele viu um conselho no perfil que era separar os dias da semana por matérias. Então na segunda você estuda uma matéria, na terça você estuda outra. Então eu fiz isso. Então era tipo, na segunda era farmácia hospitalar, na terça era legislação, na quarta era farmácia clínica, na quinta ai, gente, eu não lembro muito bem. Acho que na quinta era farmacologia e na sexta era farmacotécnica. Isso é algo que deu certo, eu indico fazer, mas tem que ser estratégico. Porque, por exemplo, e nos sábados eu fazia provas, simulados, questões, enfim. Mas eu tô me perdendo nesse vídeo, gente, porque é muita coisa pra falar. E eu tô assim, bem falando do coração mesmo pra vocês. Mas enfim, você tem que ter esse calendário de uma forma estratégica. Porque eu faltava muito com os estudos de sexta-feira. Porque dia de sexta era farmacotécnica, que era algo mais voltado para a indústria. E eu já estava tendo indústria na faculdade e não era o assunto que eu gostava. Então eu já estava cansada, eu sentia que eu já tinha visto o suficiente durante a semana, então tipo, eu quase sempre postergava a farmacotécnica e usava a sexta para estudar outra coisa, enfim. Ou acabava não estudando, porque a gente tem que ser realista. A gente vai estudar todos os dias, 6 dias por semana, por um ano? Muito provavelmente não. Coisas vão acontecer. Uma dessas coisas, no meu caso, foi a volta às aulas, que isso acabou mexendo muito com o meu tempo que eu tinha dedicado aos estudos. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais ou menos umas 5, 6 da manhã, acordava antes da faculdade, eu estudava para residência, aí eu ia para aula, aí às vezes se a aula tava muito chata, eu estudava para residência durante a aula, aí no meu almoço tava de boa, tava disposta, eu estudava para residência no meu almoço, entende? Aí chegava em casa, eu estudava para residência, então sim, eu foquei muito nisso, muito mesmo. E o que eu fazia daí, já que eu tinha parado de ficar copiando, eu me apeguei muito às apostilas. Que eu tô fazendo assim porque eu levava esse tablet pra todo lugar, porque era aqui que eu baixava as apostilas e eu ficava grifando. Eu lia e grifava, era isso que eu fazia. Eu lia e grifava, eu lia e grifava, e no final eu fazia as questões. E aí, depois de eu fazer as questões, se eu via que aquele assunto era importante, eu dar mais uma reforçada, assim, eu escrevia o que eu queria escrever, enfim, com base no que eu já tinha lido, feito as questões, e as questões que eu errava, eu voltava no texto e via no texto o que eu tinha errado. Às vezes eu escrevia, tipo assim, só o que eu errei da questão, tipo, só para realmente fixar isso. E eu não fazia flashcards porque eu não conseguia lidar com o tanto de volume e com o tanto de especificidade dos assuntos. Então ia ficar muito flashcard para já somar muito do que eu tinha que ler num curto período de tempo. Mas os flashcards vão ter uma outra função e uma outra hora. Então basicamente o meu método era apagar incêndio. Eu não tinha como ter algo assim super bem estruturado, porque eu não ficava em casa e, tipo, eu tinha que ainda lidar com as coisas da faculdade, com as provas da faculdade, com várias coisas. Então, eu me apeguei muito às apostilas. E eu falei com vocês no vídeo de métodos de estudos que fazer essa leitura passiva não é a melhor coisa, e realmente não é, mas é que eu conseguia fazer. E isso mais uma vez mostra a qualidade do material que eu estava utilizando, que a leitura passiva já me ajudava. Por quê? No meio da leitura tinha algumas questões que a professora ia resolvendo com a gente, e aí no final tinha várias questões para resolver, então eu resolvia as questões. Então era um método assim bem simplista mesmo para eu conseguir conciliar com a faculdade. A principal questão no estudo pré-residência é que estudar pré-residência não é uma maratona, é uma peregrinação. É algo que você tem que
devagar e sempre. Não adianta você estudar muito numa semana e depois você parar de estudar. E isso pra mim, que eu tinha muito fixo. Eu falava, Giovana, você vai estudar com calma, porque quando a gente conciliar com a faculdade, eu trabalho também como socialmente designer, então eu tinha dependências do trabalho, tinha, por exemplo, alguns serviços domésticos que os meus pais me ajudavam muito, eles eram muito compreensivos comigo nesse quesito, mas tinha coisa que eu precisava fazer, além das obrigações sociais, das oscilações de humor, enfim, das milhares de questões. Então eu tinha isso muito claro pra mim. Eu não vou correr uma maratona, eu vou fazer as coisas com calma, mas eu não vou parar. Eu não vou passar 2 dias seguidos, tipo assim, sem estudar, se eu estava planejando estudar. Eu posso falhar um dia, mas eu não posso falhar 2. Então, eu vou voltar com paciência e eu vou estudar. E o mais importante que as pessoas não dizem é que para você estudar para uma prova que vai estar tão longe, a questão não é nem tanto o quanto de coisas novas que você aprende, mas o quanto que você revisa o que você já aprendeu. Se você estuda farmácia hospitalar na primeira semana de janeiro e só, você não vai conseguir lembrar lá em outubro para você conseguir fazer a prova. Então é mais uma coisa que daí você tem que colocar, que é você fazer as revisões. E lá no curso a professora explica diferentes formas de fazer revisão. O que funcionava para mim era fazer blocos de revisões semanais. Então, no sábado, se eu não ia fazer nenhum simulado, eu fazia questões de todas as matérias que eu tinha visto durante a semana. E eu ficava fazendo isso. Ficava fazendo as questões de novo. Chegou um momento, gente, de farmácia hospitalar, principalmente, que foi uma matéria que eu foquei muito, porque caía muito nas provas que eu queria, que eu comecei a decorar as questões. Eu decorava as questões e as respostas. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a encher o saco das outras pessoas. Comecei a usar minhas amigas e meu namorado de cobaia. Eu tinha também um perfil privado no Instagram, em que eu fiz algumas lives ensinando o que eu estava aprendendo como forma de revisão. Eu ensinava meu namorado, eu ensinava minhas amigas, eu gravava áudios para mim mesma, eu falava com as paredes, mas eu falava. E, como eu falei, eu estava fazendo a faculdade também. E tinha alguns assuntos, por exemplo, a matéria de farmácia hospitalar na faculdade foi no meu último ano. Então, eu já sabia o que a professora estava falando. E aí, para ajudar meus amigos a estudar, eu ensinava a eles, entende? Ou eu ia e fazia resumos, mandava para eles, enfim. Eu fiquei bastante enchendo o saco das pessoas. Tenho bons amigos. É difícil, assim, em retrospecto, falar dessa jornada, porque parece que foi tão de boa, mas não foi. Com certeza, só de vocês me ouvirem falar dá pra perceber, eu acho que tem uma certa angústia. Eu acordava às 5 da manhã, dormia às 10 da noite, eu não comia bem, eu não conseguia me exercitar com constância. Eu já tinha ansiedade, mas a minha ansiedade piorou, fui pra terapia. Depois, no final de 2023, as provas já tinham até passado, eu comecei a tratar a depressão, porque minha saúde mental ficou muito instável. E eu não tinha tantas cobranças externas, assim, as pessoas não estavam tão preocupadas se eu iria passar ou não, elas só me incentivavam muito, mas eu tinha muita cobrança interna, ainda mais porque eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar, por isso que eu tenho um canal, mas eu acabava falando para as pessoas, e as pessoas viam eu estudando tanto que eu não queria passar essa vergonha, sabe, de estudar o ano inteiro e não passar. O que aconteceu, mas calma, eu vou contar mais pra frente. Então eu não vou aqui fingir que foi uma coisa super divertida, façam por hobby, vai ser super de boa, você super vai dar conta. Não, vai ser difícil. E o que é engraçado é que muitas pessoas que eu converso falam assim: eu comecei a estudar faltando um mês, eu li um negócio lá um dia antes e eu passei. Cara, eu fico surpresa, porque eu não vi assim. E não adianta eu vir aqui e querer pagar de galera, sabe? E querer fingir uma coisa que eu não sou. Realmente, esse período foi caótico. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos. Mas eu não me arrependo também de como eu lidei com isso. Porque, como eu falei, foi um período assim que eu comecei com antecedência. Então, que eu consegui fazer as coisas com constância. Eu tinha muito domínio do conteúdo. Eu sei que o que eu acertei, eu não acertei porque eu chutei. Eu acertei porque eu sabia. Mas agora eu vou falar sobre isso, então, das provas que eu fiz.
Eu prestei duas provas, eu prestei o programa em saúde da criança no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e eu prestei a em farmácia hospitalar e clínica do Hospital Universitário da UEL. E eu queria também prestar o EPG, PUC Campinas, algumas outras, mas não compensava o preço das provas. Muitas provas não tinham isenção, mesmo para quem era doador de sangue, para quem era aluno, então acaba que não compensava o preço das provas e o preço para você se deslocar até o local. E mais uma vez eu peço desculpa, porque eu tô gravando aqui bem de frente para uma avenida, mas eu peço desculpa por isso. Então acabava não compensando o valor e também os dois programas que eu mais queria, era o Saúde da Criança e a Farmácia Hospitalar. E eu comecei a perceber que se eu quisesse estudar para muita coisa ao mesmo tempo, isso só iria piorar a situação. Então, eu foquei nesses dois. E os flashcards, eu usei eles para viajar. Quando eu fui para Curitiba, foi eu, meus pais e meu namorado, e a gente pegou um trânsito gigante, teve um acidente, eu acho, e a gente ficou muito tempo parado. E ficar lendo na apostila era muito desconfortável quando o carro mexia, ou enfim, porque ficava forçando a vista, sabe mesmo? E aí eu fiz vários flashcards com base nas revisões que eu já tinha feito, de questões, foram mais flashcards pensando nas questões que eu estava pegando ultimamente. E aí meu namorado fazia as perguntas pra mim, a gente ficava, tipo, jogando, e daí meus pais também, tipo, escutavam e opinavam, e a gente conversava, então foi algo que, assim, me ajudou a distrair do nervosismo nesse momento do caminho, que foi mais longo do que o previsto. Eu fui, então, fazer a prova do Pequeno Príncipe, e eu tava com uma certa expectativa, eu estava confiante, mas chegando lá, eu comecei a fazer a prova, e eu via que eu não estava preparada para muitas coisas que eu tinha estudado provas antigas e eles mudaram o padrão, e aí eu não estudei algumas coisas, e aí eu fiquei meio assim, fiquei, ai, não sei se vai dar certo, e realmente eu não passei na primeira fase. Na primeira fase, quem passava eram os 9 primeiros colocados da prova, eu fiquei em 10º lugar, eu acertei mais de 70% da prova, eu fiz 58 pontos, e a pessoa que passou em primeiro fez 72 pontos, então não foi tanta diferença. A menina que ficou em 9º lugar fez 60 pontos, então foi uma questão de diferença. E aí eu fiquei triste, né, obviamente, porque eu queria muito esse programa, mas, por um lado, eu fiquei muito aliviada também, porque, como eu disse, eu já estava muito instável mentalmente. E aí, se eu passasse no Pequeno Príncipe, eu teria que morar sozinha numa cidade grande, com a saúde mental debilitada. E se eu passasse na primeira fase e criasse uma expectativa e não passasse na segunda, acho que talvez seria pior. Porque só na primeira fase, as pessoas virem me perguntar como eu fui, já me causava um certo desconforto. Imagina falar que você chegou tão longe e não passou. E acho que pra mim naquele momento não teria sido assim tão bom. Então, tudo dá certo, mas às vezes não do jeito que a gente espera. Mas eu fiquei bem consolada até, eu conversei com bastante gente, eu levei muito isso pra oração, então acho que isso me ajudou muito. A prova da UEL foi depois da prova do Pequeno Príncipe, e assim, eu estava muito mais confiante pro Pequeno Príncipe do que pra UEL, então eu fui pra UEL assim, zero expectativas, porque as provas da UEL que eu tinha visto eram mais complicadas, eram muito mais específicas, mas aí, e a prova do Pequeno Príncipe é só de alternativa, e a da UEL é alternativa e dissertativa. Eu falei, cara, mas tá bom. Mas aí eu cheguei na prova da UEL e eu comecei a olhar a prova e eu sabia o conteúdo. E eu fiquei, eu sei o conteúdo. E aí a questão dissertativa era sobre o uso de redes sociais para profissionais da saúde. E eu trabalho com marketing para profissionais da saúde. Eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus, muito obrigada, Jesus. Eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei, calma, vamos acalmar os nervos. E aí eu fui muito bem na prova da UEL, sem falsa modéstia. Eu acertei 18 questões de 20. E eu posso falar assim que eu não chutei as questões. Eu errei, tipo, realmente porque eu não sabia. Eu tava muito consciente nessa prova. Acho que a baixa expectativa fez eu ficar menos nervosa, o que aconteceu também no meu vestibular, que a baixa expectativa ajustou um pouco a minha ansiedade.
Só que eu tava com o currículo meio fraco, daí eu fiquei, não vou criar expectativa para o resultado. Fui para a segunda fase, eu fiquei com nota 9 na prova. Depois do currículo, minha nota realmente baixou para 7. Mas mesmo assim eu consegui passar em segundo lugar na residência. E eu fiquei muito feliz. Só que é engraçado como eu descobri esse resultado, porque, como eu falei, eu estava tentando não manter, né, uma expectativa. Então eu tava tipo assim, no dia que sair o resultado, eu vejo lá como é que foi. Só que eles adiantaram o resultado em tipo uns 2 dias. E aí estava eu na casa da minha irmã, cuidando do meu sobrinho, olhando o meu Twitter. E aí uma amiga minha, que vai ser minha R2, né, a Kézia, postou: tô muito feliz que a Gi, né, a Gi Capelli passou na residência. E eu tipo, o quê? Eu passei na residência? E como ela é R2, eu pensei, sei lá, né, vai ver comentário com ela, mas isso saiu oficialmente. Aí eu resolvi abrir um site e ir lá. Meu nome no segundo lugar, no primeiro lugar que passou pra menina que já é residente, tipo, de outro hospital. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei abaixo de uma pessoa que já é residente, já é farmacêutica. Eu fui muito bem devido a todas essas circunstâncias, a minha saúde mental, ao meu tempo, ao método de estudos que foi um pouco confuso. E eu tô muito ansiosa para começar essa jornada nova na minha vida, essa nova etapa. E olhando pra trás eu vejo que o esforço valeu a pena e que, que legal que eu tenho uma história assim pra contar, sabe? Que minha história não é, eu estudei um dia antes e passei. Não, minha história é, gente, teve suor, lágrimas, planejamento, muito estudo, muito esforço e eu cheguei aqui. Bom, esse vídeo tá aqui, o bruto, tá com mais de 20 minutos, né? Ter ficado bem imenso. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que a minha experiência tenha de alguma forma ajudado vocês, inspirado vocês. Enfim, envie esse vídeo para alguma colega, alguma amiga que quer prestar residência, para ela já pegar essas dicas, esses conselhos. E deixe seu gostei, se inscreva no canal que logo teremos mais vídeos sobre essa temática e vocês vão conseguir acompanhar ao vivo esse meu início na residência. Até o próximo vídeo, beijos!